Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Nós vamos falar hoje sobre a Terra plana, teoria que vem seduzindo várias pessoas aí a respeito do formato da Terra. Bom, se você caiu aqui no meu canal, eu tenho certeza que você sabe alguma coisa sobre a Terra plana, então nós não vamos precisar falar do básico da teoria. Eu tenho aqui na minha mão alguns versos que os terraplanistas usam para defender a teoria da Terra plana. Por incrível que pareça, muitos deles não são cristãos, mas creem na Bíblia. Alguns são até ateus, mas usam a Bíblia para apoiar a teoria da Terra plana. Bom, eu quero falar com bastante calma para aqueles que querem entender o que vai ser dito aqui. Eu tenho uma matéria para mostrar para vocês a respeito do perigo da Terra plana, né? Do perigo da teoria da Terra plana, não da teoria em cima do que as pessoas fizeram com ela. Bom, eu sou da época das teorias de conspiração. Durante muito tempo eu fui conspiracionista. Acreditei lá no irmão Rubens, né? Eu comprava os DVDs dele. Eu esqueci o nome dos DVDs, mas eu comprei vários, custava R$ 15 só. Acreditei bastante e de repente o Rubens sumiu, né? Ele até tá com um canal hoje, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu venho desta época, dessa fase onde as teorias estavam em alta, né? Você ia lá na lojinha ou na banquinha, comprava o DVD Prepare-se, né? E assistia lá os caixões da Fema, né? O culto Illuminati e tudo mais. Então eu venho dessa época, consequentemente eu peguei a Terra plana também. Bom, eu sempre gostei de ciência e eu não acreditei na Terra plana, né? Mas não é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu quero mostrar para vocês o perigo, principalmente porque alguns cristãos estão acreditando na Terra plana. Então o meu foco mesmo é em vocês, tá? Eu tenho uma matéria aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ler ela, onde eu quero conversar com vocês sobre o perigo da Terra plana, tá? Não exatamente a teoria em si, mas o que as pessoas fazem com essa teoria. Uma teoria é uma coisa interessante, é uma coisa curiosa, né? Ela não é verdade na maioria das vezes, mas a gente não pode negar que é curioso, é legal, aguça a nossa imaginação. Mas há exageros nas teorias, e é isso que eu quero falar com vocês. Tá vendo esse rapaz aqui? O nome dele é Eduardo Dias, e ele tinha, ano passado, 32 anos, vai fazer 33 provavelmente. E ele tem uma história para contar, né? Olha o título da matéria que saiu na BBC News, tá? Então não foi qualquer site que saiu essa matéria, não foi lá no site Globo News do Facebook. Não, saiu na BBC News a matéria, é uma matéria séria, consequentemente a gente tem que dar atenção. Foi escrito pela Mariana Alvim e saiu no dia 3 de março de 2020, está quase completando um ano, no mês que vem completa um ano. Estou gravando em fevereiro de 2021. E diz o seguinte a matéria: arrependido e ameaçado. Confissões de um ex-terraplanista brasileiro. Preste atenção nesse início. Arrependido e ameaçado, isso mesmo. As pessoas que acreditam na Terra plana ou em outras teorias chegaram a ameaçar o Eduardo, né? Isso é muito sério, porque trata-se de uma opinião, né? Trata-se de uma opinião e pelo jeito ele mudou de opinião, mas essas coisas acontecem muito na internet, né? As pessoas na internet se soltam, parece que não tem limite para quem está na internet, né? Cuidado, tem limite sim, tá? Você pode ser processado, você pode ser caçado pelo que você fala na internet, então tem que tomar cuidado. O Eduardo, ele deixou de acreditar nisso, né? Olha o que o texto fala, ó. Em menos de 5 anos, o mundo do capixaba Eduardo Dias virou de cabeça para baixo, ou melhor, deixou de ser um disco para virar uma bola. E o canal de YouTube, que chegou a difundir o terraplanismo, passou a combatê-lo, ou seja, um canal do YouTube começou a combater o Eduardo porque ele não acredita mais na teoria. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês vivem num país onde vocês lutam pela liberdade de expressão. Vocês que estão aí do outro lado lutam para não serem perseguidos pelo governo pelas mentiras que vocês falam, né? E vocês vão lá e perseguem as pessoas, entende? Isso é muito contraditório. Então, esse canal perseguiu o Eduardo, e não só o canal, várias pessoas devem ter perseguido, falado mal, né? Devem ter cancelado ele da internet por causa disso, num país que luta pela liberdade de expressão. Aí a matéria vai continuar da seguinte forma: hoje o músico revela uma ponta de vergonha pelo erro grotesco de sua vida, diz ser um dos poucos ex-terraplanistas confessos.
Olha que curioso. No restante da matéria, ele vai falar que ele é um dos poucos ex-terraplanistas confessos, porque as pessoas que saem têm medo do que vai acontecer. É como sair de uma seita. E é esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Abandonar a teoria do terraplanismo, que é uma teoria que já foi tombada, já ninguém acredita, não há mais motivos para que na Terra plana, elas são perseguidas por causa disso. Né? É muito curioso isso. E se autodenomina agora o maior inimigo da Terra plana no Brasil, o Eduardo aqui, né? Veja que ele não é inimigo das pessoas que creem na Terra plana, como nós não devemos ser. Ele é o inimigo da teoria, tá? Levado por sua curiosidade por histórias de conspirações, como todos nós fomos, né? Há cerca de 4 anos, 5 nesse caso, Eduardo se deparou na internet com teorias de que a Terra seria plana e não um globo, né? Como todos nós vimos isso acontecer. Um fato comprovado há séculos de inúmeras formas pela ciência. Esse ponto aqui é interessante porque a ciência evoluiu. A ciência ela vem lá do século XVII, mais ou menos. É um momento onde a ciência começa a se expandir de verdade. Antes disso, as pessoas, não é que elas não queriam saber, é que elas não estavam focadas nisso. Então, com o iluminismo, a ciência se difunde, né? E eles vão atrás das respostas e descobrem a verdade. Então, é por isso que está escrito aqui, ó, há séculos, né? De inúmeras formas pela ciência, porque a ciência é nova. Muita gente não pensa, mas a ciência é extremamente nova. Entende? Ela não é uma coisa que existe desde Gênesis. Em Gênesis não existe ciência. Adão e Eva não fizeram ciência, não escreveram sobre ciência. Ela é do século XVII, mais ou menos. A conversão de Eduardo, a menina chama de conversão aqui, né? Que completou o ensino médio e está com a matrícula trancada em uma faculdade de música, aconteceu rapidamente. Conversão para a Terra plana, né? Aí tem as palavras do Eduardo. Eu já não acreditava que o homem tinha ido à Lua. Há realmente controvérsias a respeito disso. Gostava de todas essas conspirações. Com a Terra plana, foi muito rápido o convencimento, né? Ao assistir a transmissão desses dois conspiracionistas, ele está citando 2 pessoas aqui, comecei a entrar em contato com pessoas que estavam ali no chat. Também entrei em grupos de terraplanistas no WhatsApp. Então veja aí os grupos ajudando essas questões. Eu faço parte de alguns grupos do WhatsApp. Um desses grupos é sobre a defesa do texto recepto, que é um texto da Bíblia, né? É um manuscrito bíblico, mas a gente não trata as outras pessoas dessa maneira como em alguns grupos tratam. O meu próprio nome, o meu próprio canal já foi tratado em alguns grupos aí como se fosse um canal demoníaco, né? Fizeram campanhas para vir no meu canal falar mal do meu canal, né? E é um grupo de uma pessoa que era muito próxima a mim. Por incrível que pareça, era muito próximo a mim. Eu tive que me afastar dele e agora o grupo dele virou isso aí. Bom, eu tive que excluir um monte de gente. Começou a aparecer boots no meu canal, boots de meninas, né, comentando no meu canal. E depois que eu excluí todos, parou de acontecer. Curiosamente, parou de acontecer. Então, o WhatsApp é uma rede social estranha. Né? E você tem que tomar cuidado com o WhatsApp, até com os grupos que você acha que é correto, você tem que tomar cuidado com esses grupos, tá? Existem grupos de todo tipo no WhatsApp, e a Polícia Federal sabe que existe, ela só não consegue pegar ainda, um dia vai conseguir. Por isso que eu sou a favor de uma certa transparência, tá, irmãos e amigos? Tem que existir uma transparência para que esse tipo de crime pare de acontecer, beleza? Eu sei que quanto mais a ciência evolui, mais a contra-ciência evolui. Então, quanto mais a tecnologia a favor da justiça evolui, mais os injustos evoluem também. Mas a gente não pode parar por causa disso, né? Foi aí que o bicho começou a pegar, disse ele. Me tornei terraplanista. Também rindo durante a entrevista por telefone para a BBC News Brasil. Então, a BBC ligou para o Eduardo. Queria conhecer o Eduardo. Se você estiver assistindo, me liga. Aí tem uma história do terraplanismo aqui, vai contar, só que esse ponto aqui chama a atenção da gente. E é aqui que eu quero falar com vocês antes de terminar a leitura da matéria. Eu vou deixar o link aqui na descrição também e você vai poder ler depois com mais calma. Ó. Foi ao tentar produzir vídeos
sobre o assunto para o seu canal, aberto inicialmente com a intenção de ter debates entre leigos sobre questões religiosas, que ele percebeu os furos no terraplanismo. O que acontece? O Eduardo começou a pesquisar sobre o conteúdo da Terra plana e ele percebeu que não fazia sentido. E foi assim comigo também. Eu percebi rapidamente que não fazia sentido. E havia pessoas mais inteligentes do que eu que não percebiam os furos, porque na verdade a teoria da Terra plana ela deixa de ser uma ciência e passa a ser uma crença. Este é o problema, entende? Por que pessoas tão inteligentes acreditam na Terra plana? Porque na verdade isso se torna uma religião. Não é que as provas mostram o contrário. Ele tem um tipo de fé nisso, sabe? Ele quer acreditar. Como diz o rapaz lá do Arquivo X, né? Ele quer acreditar. Então não importa se ele vai para o espaço e volta. Quando ele chegar na Terra, ele vai falar, me enganaram, e a Terra é plana, entende? Isso se torna uma religião. E é aí que entra os inscritos do meu canal. Nós somos cristãos, né? Nós não podemos ter uma outra religião. A Terra plana, a ideia da Terra plana, entra na mente das pessoas e cega elas como se houvesse uma grande conspiração. Veja que absurdo, uma grande conspiração para esconder o fato de que a Terra é plana. Não faz o menor sentido isso. Vamos tratar da realidade. As pessoas no mundo têm outros propósitos, né? E vamos falar de propósitos de conspirações? Elas querem dominar o mundo, elas querem escravizar os mais pobres, elas precisam escravizar os negros da África, né? Os próprios africanos precisam fazer isso, né? Tem rico na África. Por que tem rico na África? Porque eles ganham em cima dos mais pobres, né? Isso não todos, mas grande parte. Então, isso tudo toma a mente do mundano. É isso que o pessoal do mundo está fazendo. Vocês acham que eles precisam bolar uma teoria mirabolante dessa? Para quê? Não tem necessidade de fazer isso. Falar, mas é para proteger não sei o quê. Proteger o quê? Eles estão nem aí para a Terra. O que eles querem é ganhar dinheiro. Então, não há motivo para ter toda esta conspiração. Eles já dominam a Terra, sendo ela plana, quadrada, redonda, oca. Compreende? Isso tudo faz parte de uma grande fé mundana que toma o coração de muitos crentes. Esse é o pior, toma o coração de muitos crentes, né? O Eduardo vai terminar falando o seguinte, ó. É muito difícil reconhecer um erro grotesco como esse. Quando você para pensar, você ignorou tudo que você aprendeu. E de fato, e todas as pessoas que morreram para testar tudo isso, todas as pessoas que morreram para provar, para constatar, né, eles morrem à toa, porque você volta à fase da ignorância e deixa de acreditar na verdade. Aí vocês estão pensando na Bíblia, eu sei. Tá aqui o texto, a gente vai ler daqui a pouco, tá bom? O Eduardo fala ainda o seguinte, ó, é raro ver um ex-extraterrestre, ex-terraplanista, tanto que a maioria dos ex-terraplanistas a gente não sabe que existe. Eu sei que existe, tá? Muitos comentam comigo e somem. As pessoas preferem não falar abertamente crendo nisso porque vão ser chamadas de burras. E essa é uma estratégia, tá? Para enganar vocês. Diminuir vocês para que as pessoas não deem ouvidos a vocês, né? De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, publicada ano passado, em 2019, 90% dos brasileiros consideram, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, isso aqui é importante, consideram que o formato do planeta é redondo. 7% apenas vai falar o contrário, né? E o restante diz não saber. Olha só, você que se acha o cara mais esperto do mundo, não representa nem 10% do mundo. Você acha que você é um iluminado, o pica das galáxias? Não existe galáxias para você, aliás, né? Mas não é. Você é a minoria. E aí você fala que o cara lá, os 90% são burros. Eu preciso falar alguma coisa mais sobre você? Acho que não, né? Olha o que o Eduardo fala. Foi muito humilde da parte dele, ó. Fui ignorante,
burro pra caramba, mas não cheguei a enganar ninguém. Acho que me redimi. Desde os primórdios dos canais terraplanistas, estou combatendo-os, até com uma dificuldade, porque não sou da área da ciência. Pelo menos eu comprei a briga pro lado certo e hoje sou o maior inimigo deles. Você não precisa ser especialista em ciência, porque os especialistas em ciências, Eduardo, já fizeram o que você quer fazer, tá bom? Agora vamos pegar aqui os textos. Aqui tem um pontozinho aqui a respeito dos líderes da seita e os honestos, né? Porque ele percebeu que o terraplanismo é realmente um tipo de religião, né? Se torna um tipo de fé, tá? Então a matéria toda você pode ler aqui e pode constatar pessoalmente. Eu quero ler a Bíblia aqui dos textos. Eu peguei os três primeiros textos que tecnicamente seriam os que mais comprovam, né? Eu abri um site e peguei eles aqui, um site terraplanista, e peguei os três textos. A gente vai ler eles agora, tá? Vai ser ao vivo, ó. Eu vou ler com vocês. O primeiro texto é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8b. Presta atenção. B não é o versículo 8 todo. O problema já começa aí. O versículo 8 todo não. É só o trechinho B. Isso já é um problema, tá? Mas vamos lá, vamos ler. Só que a gente não vai ler só o B, a gente tem que ler todo. Porque lendo tudo, você entende qual é a intenção do autor. O autor estava fazendo ciência ou não? Ele estava falando sobre terra plana ou há outra mensagem por trás do que vocês leram? Isso é que eu vou fazer vocês lerem hoje, tá? Olha o tema aqui, ó. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Ou seja, o controle de Deus sobre a humanidade. É isso que ele está falando. O Senhor empobrece uns, enriquece outros. Humilha e exalta também. Humilha uns, exalta uns também. Olha o versículo 6. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá subir. Deus mata e ressuscita. É sobre a soberania de Deus esse texto. Aí você vê no versículo 8, o Senhor levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Esse é o tema do versículo. Deus é soberano para tirar aquele que está no pó e transformar a vida dessa pessoa, tá bom? Deus pode pegar uma pessoa, um mendigo, por exemplo, e fazer isso aqui, ó, coloca-o entre os príncipes e os faz assentar em lugares de honra. É sobre a soberania de Deus o texto. Não é sobre terraplanismo, não é sobre ciência nem o formato da Terra. Aí a gente chega no ponto que os terraplanistas gostam, né? Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Que tipo de mundo é esse a qual o autor está falando? Não é o mundo planeta Terra, apesar de que também é o planeta Terra. Ele está dizendo sobre as coisas que acontecem na Terra. Deus tem o controle de tudo. Ao Senhor pertence os alicerces da Terra. Ou seja, a base da Terra não é a Terra. Entende? Não é o globo que segura a Terra. Não é a Terra plana que mantém a Terra. Quem mantém a Terra é Deus. A Ele é que pertence os alicerces da Terra. E outra, alicerces não significa que a Terra é plana. Só significa a base da Terra. A Terra tem uma base, né? Se você estudar ciência, você vai entender como que a gente considera a base da Terra. Mas ele não está dizendo que a Terra é plana. No primeiro versículo já acabou. Tanto que ele vai continuar falando de pessoas, ó. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Entendeu a ideia? O autor não está falando de ciência, está falando da soberania de Deus em relação à humanidade, tá bom? Vamos para o próximo texto, que é Jó. Jó, capítulo 9, né? Sempre faço esse exercício de ler todo o texto, tá? Não caia na lábia desse povo para ler um trecho do texto. Leia tudo, não tenha medo de estudar, beleza? Vamos ver aqui, acabou indo para João, né? Tem que botar o acento? Tem que botar o acento. Então, Jó, capítulo 9, versículo 6. Vamos começar daqui, ó. Daqui, ó. Olha que interessante, ó. Pois Deus é muito sábio e poderoso. Título do texto.
Entendeu? Versículo 4. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Tema do texto. Deus é poderoso sobre todos os homens. Agora vamos perceber qual é o poder de Deus? Ele move montanhas sem dar aviso. E em sua ira os põe abaixo. Significa que Deus está castigando as montanhas? Não, não é literal. Qual o problema de Deus com as montanhas para ele ir lá e colocar ela de raiva? Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que se ele quiser, ele faz isso, de tão poderoso que ele é. Ele pega uma montanha, pensa na maior montanha que tem na Terra, e ele coloca ela para baixo em 1 minuto, se ele quiser. É uma demonstração do poder de Deus. Tanto que aqui você até tem aspasinha indicando que ele está começando um discurso, né, que pode ser uma poesia, né? É uma poesia nesse caso. Ele sacode a terra do seu lugar e faz tremer os seus alicerces. Quem morava naquela época, o que era sacudir a terra do seu lugar? Não era pegar o globo terrestre e fazer isso aqui, ó. Não é isso, mas um grande terremoto sacode a terra, entende? É isso que ele está falando. Ele pode tremer os seus alicerces. A base da terra treme, e isso acontece mesmo. Mas ele não está dizendo que a terra é plana também. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Do ponto de vista humano, é isso que acontece. O sol nasce. Mas se Deus quiser, toda a luz do universo vai embora. Se você fosse tratar de ciência lendo esse texto, você trataria da luz. Deus apaga toda a luz do universo se ele quiser. Se ele ordena, o sol não nasce. Aí você pensa, ele está falando do nascer do sol. Ele não está falando do nascer do sol porque ele está falando das estrelas também que não brilham. Ou seja, Deus apaga toda a luz do universo se ele quiser. Aí ele vai continuar. Ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Tem a ver com terra plana. Ele sozinho estendeu os céus. Ele fez a separação da terra e do céu. Isso é Gênesis 1. Ele criou todas as estrelas. A Ursa e a Órion, a Pleiades e as constelações do sul. Já passei de onde era, né? E aí, a finalização, ele faz grandes coisas maravilhosas demais para entender e realiza milagres incontestáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quanto passa, não percebo a sua presença. Esse é o Deus, isso é sobre autoridade, é sobre poder de Deus. Ou seja, nada de ciência e, sinceramente, seja sincero, nada de terra plana. Ok? Vamos para o último texto. O vídeo já está tendo os 20 minutos, né? Tá bom. Eu falei tudo que eu tinha que falar. O último texto está em Salmo 75. Salmo 75. Graças te damos, ó Deus, graças te damos, porque estás próximo. Em toda parte se fala das tuas maravilhas. Quem é o personagem do Salmo, de novo? É a terra? É a ciência? Não, é Deus. Todos os 3 textos falam de Deus, perceberam? E do tamanho que Deus é, do poder de Deus, né? Tu disseste, no tempo que determinei, julgarei com justiça. E isso acontece de fato. Você está vivendo agora na Terra e de repente Deus te chama, bater um papo com Ele. Você escolheu? Não. Você foi avisado? Não. Às vezes a gente até avisa, né? Mas às vezes a gente avisa pessoas que não morrem e morrem pessoas que a gente não avisa, né? Deus te pediu permissão? Não. Então no tempo que Deus determina, Ele julga todas as coisas com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, mais um cenário de terremoto, sou eu quem mantenho firmes os seus alicerces. E esse é o versículo polêmico. Quando há um terremoto, é Deus quem deixa que as coisas permaneçam lá. Entende? Não tem nada a ver com alicerces. Não tem nada a ver. Aliás, a única religião que acredita na terra sendo segurada por alicerces seria o hinduísmo, né? Não o cristianismo. Eles acreditam que há elefantes que mantêm a terra está nas costas desses elefantes. Tá vendo como não faz nenhum sentido? Agora olha o ponto no versículo 4. Advertir aos orgulhosos. Parem de contar vantagem. Disse aos perversos. Não levantem os punhos. Olha aí.
Olha aí os comunistinhas, não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância. Isso é uma ameaça, sim, de Deus para aqueles que se julgam superiores, para aqueles que acham que podem ir contra Deus. Ele está dizendo, olha, eu avisei vocês, beleza? Eu avisei vocês. Estão avisados? É só isso que eu preciso. Estão avisados? É só isso que eu preciso. Bem, irmãos e amigos, acho que a gente já explanou bastante sobre a Terra plana e ficou fácil de entender o perigo dessa teoria, né? Eu sei que teorias são legais e eu gosto de algumas teorias. Eu gosto, por exemplo, da teoria da Terra Oca, né? Eu acho interessante pra caramba. Mas eu sei que é uma teoria que não existe de verdade, né? Mas é uma teoria interessante. A teoria das linhas, né? Como é que é o nome daquelas linhas? Esqueci agora. Das realidades, das 11 realidades. Acho muito interessante, faz muito sentido, mas é uma teoria, tá? É apenas uma teoria. Fique com Deus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e os comentários, cuidado com os comentários, tá bom? Cuidado que você pode ser excluído do canal também. Fique com Deus e até mais.